Meus caros, meus cumprimentos a todos aqueles que comparecem para a nossa sequência de exposições da série Registros sobre Registros, que tem o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Eu agradeço muitíssimo aos confrades e confreiras dessa entidade doutrinária do Paraná pelo apoio que concedem a essas nossas exposições. Bem como estendo esse agradecimento à professora Mariana Pozzenato Martins, presidente da Noreg do Paraná, e à acadêmica e, por igual, coordenadora da Noreg Paranaense, a professora Mônica Dallavec. Nós estamos aqui nesta nossa série, no número 390, prosseguindo no tema da averbação no registro imobiliário da mudança de nome. Isso é objeto do item 5º do inciso 2º do artigo 167 da nossa Lei de Registros Públicos. E essa referência que está no título da exposição, averbação da mudança de nome, não apanha só um aspecto geral, porque a lei indica, em parte, de maneira específica, claramente as hipóteses dessa alteração, em casos de casamento e de desquite, assim diz a lei, abrangendo depois separação e divórcio, mas também, numa referência bastante geral, fala-se na mudança do nome por outras circunstâncias que, de algum modo, tenham influência no registro ou nas pessoas interessadas no registro. Bom, ao tempo inaugural desta nossa Lei de Registros Públicos, né, a Lei 6.015, a disposição que se referia à mudança de prenome apontava em um sentido tendencialmente restritivo, como se lia no caput do artigo 58, na redação antiga. Prenome será imutável. Eu comecei a minha atuação judicial na área dos registros públicos, passando um mês substituindo o titular, que era o Dr. Egas Galbiati, saudoso Egas Galbiati, na segunda vara de registros públicos, que era então a vara que detinha a corregedoria permanente de todos os tabelionatos de notas da capital de São Paulo e também de alguns tantos registros civis. E recebia lá muito pedido de retificação de prenome. E recordo-me que algumas vezes era preciso indeferir em razão da tendencial imutabilidade do prenome, tal era previsto nesse artigo 58, de redação antiga da Lei 6.015. Essa redação foi alterada em 98, com uma lei de 98, a Lei 9.708. E passou a dizer-se, então, em vez de o prenome ser imutável, que o prenome será definitivo. Isso é uma definitividade também tendencial, porque a própria lei dizia admitir a substituição desse prenome por apelidos públicos notórios. Vamos pensar num caso. Edson Arantes do Nascimento. O prenome Edson poderia ser modificado pelo prenome Pelé. Então, era um apelido público notório. Antes mesmo de 1998, que é a data dessa modificação, e agora com apoio em que o registro público haveria de espelhar a realidade, esse era um lugar comum entre os que judicavam na área dos registros públicos, mas também na doutrina, de que o registro atuava como um espelho da realidade. Falava-se isso, o registro público especula a realidade, espelha a realidade. Diante desse lugar comum, admitia então frequentemente a jurisprudência administrativa e também a de jurisdição voluntária, a retificação do registro do prenome, primeiramente por uma expansão da norma da primeira parte do que era antigamente o texto do parágrafo único do artigo 55 da Lei de Registros Públicos. Porque a lei se indicava que os oficiais de registro civil não registrariam os prenomes passíveis de expor ao ridículo seus portadores. Eu atuei num caso assim, muito interessante. A pessoa chamava-se a maneira da cultura árabe, era uma menina filha de sírios,
chamava-se Wadia, com W, W-A-D-I-A. E a pronúncia na família era Wadia. Quando essa menina foi para a escola, passou a ser alvo de brincadeira, porque em vez de pronunciar-se o W com esse som da língua árabe e também por dentro da língua inglesa, como Wadia, passaram a chamá-la por brincadeira com o som W, com a pronúncia do W, como ao modo dos germanos, como V. Então, em vez de Wadia, passaram a brincar com o nome dela, chamando-a de Vadia. Isso é evidente. Exigia uma providência corretiva, porque houve um erro do legislador, que não se deu conta dessa dificuldade. Então, seria possível, já desde aí, expandindo a norma do parágrafo único do artigo 55, corrigir algo que o oficial de registro civil não entendeu a tempo para evitar o registro incorreto. Mas, além disso, havia uma outra hipótese, a retificação de uma discordância entre o registro e a realidade das coisas. Então, agora, já não era um erro do registrador civil no início da atividade, mas era uma dissonância, uma desarmonia entre o que constava do registro e a realidade das coisas. Como o registro era, então, entendido como um espelho da realidade, essa discordância levava a que se mudasse o registro. Então, entendia-se, e isso aparenta muita razoabilidade, a meu ver, que não se estava propriamente a alterar o prenome. O prenome continuava definitivo, mas não era o prenome que constava do registro, porque esse estava constando do registro em equívoco, ainda que um equívoco superveniente. Mas prenome verdadeiro, esse era o inalterado, e esse era o que deveria constar do registro, era o do uso social. Era alguém que se chamava de um jeito na vida social, às vezes até tinha documentos escolares, etc., nesse sentido, mas que no registro tinha um nome distinto. A esse entendimento, exatamente esse, deu acolhida o novo texto do caput do artigo 58, ao admitir a substituição do prenome por apelidos públicos notórios. Aí, essa expressão, apelidos públicos notórios, não diz respeito apenas aos alcunhas, ou às alcunhas, mas a situação também, efetivamente, do prenome usado por uma pessoa na sua vida comunitária. Ou seja, a notoriedade pública, comunitária do uso de um prenome é que ampararia a sua substituição. De tal modo que, no aspecto substantivo, haveria de prevalecer a realidade em desfavor da imagem distorcida que se espelhou no registro. O registro não pode ser um espelho deformante. Tem que ser um espelho que realmente recolha adequadamente a imagem. Isso no aspecto substantivo, no aspecto material. E já no aspecto formal, porque haveriam de considerar-se as provas correspondentes ao uso social do prenome. O que acontecia? Nós frequentemente fazíamos coleta de provas. Os documentos socialmente utilizados. Então, a pessoa apresentava carteira de escola, carteira do clube. Houve casos até curiosos em que carteiras profissionais, ou mesmo do registro geral, expedido pela Secretaria de Segurança Pública, se apresentava com essa indicação. É até possível que a certidão do registro em cidades menores, porque a pessoa era conhecida por um determinado nome, já se antecipasse essas correções. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Mas o fato é que havia prova, muitas vezes, documentária a respeito desse uso social. De outro modo, quando isso não era suficiente, nós colhíamos prova. Então, fazíamos prova testemunhal. Como é que essa pessoa é conhecida na vida comunitária, na vida social? E, portanto, desde que se provasse o uso social do prenome, e ao mesmo tempo nós exigimos certidões do protesto, certidões do distribuidor para evitar fraudes, estava resolvido o assunto. Vale dizer que, então, que a confirmação da objetividade desse uso social é que se exigia para a alteração pretendida do nome. Por uma outra perspectiva, não se concedia a possibilidade de mudança do prenome de maneira imotivada. Ou seja,
Não se admitia que o prenome fosse alterado simplesmente porque era esse o desejo dos interessados. Ou seja, não se admitia essa mudança pelo exercício do chamado princípio do mero consentimento. Bom, eu me lembro que, mal ou bem, essa decisão foi confirmada no tribunal, e até hoje eu tenho dúvidas se eu acertei em julgar desse modo ou não, mas havia isso, estava começando a minha carreira, eu era juiz substituto, eu julguei um caso em que uma menina, que se chamava Geni, se sentiu incomodada com o uso desse prenome em virtude de uma certa música popular que, na verdade, usava a expressão geni e relacionava isso com uma conduta menos adequada no plano social. E a menina se sentiu muito ofendida, molestada com isso. Eu indeferi, por entender que estava atuando o princípio do mero consentimento. Eu confesso que inicialmente me inclinava a acolher, depois comecei a me dar conta de que isso poderia ser uma franquia para mudanças de todo gênero. Ou seja, alguém que não gostasse de poesia não queria mais chamar-se Luís, em virtude que Luís de Camões era poeta. Alguém que não gostasse da monarquia não queria chamar-se Pedro para não reiterar o nome de nossos imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Alguém que não gostasse da República não queria chamar-se Deodoro, e assim por diante. E eu achei melhor indefinir. Mas confesso que, enfim, é duvidosa, é controversa essa solução. Em todo caso, agora proveio do Supremo Tribunal Federal uma mudança de paradigma nessa matéria. Isso é a matéria da ADI 4275, que se refere ao direito à igualdade, sem discriminações, abrangendo a identidade e abrangendo a expressão de gênero. E dizendo esse julgado do Supremo Tribunal Federal que a identidade de gênero é a manifestação da personalidade da própria pessoa. E ao Estado caberia apenas o papel de reconhecê-la e não de constituí-la. Mas a partir daí leva a uma indicação prática para o registro, dizendo que a pessoa transgênero, tanto que comprove a sua identidade de gênero, daquela que lhe foi designada ao nascer, e o faça por meio de uma auto-identificação firmada em declaração literal, portanto uma declaração escrita, dispõe do direito, é aí que está criado, um direito fundamental subjetivo à alteração do prenome. Vejam, ela pode alterar o prenome nesse caso. Ora, aqui se põe algumas novidades do plano registral. Nos termos do decidido pelo STF, dá-se ensejo agora a chamada autonomia plenária dos interessados, ou seja, é exatamente a atuação do princípio do consentimento. Então há uma autonomia plenária dos interessados quanto à mudança do prenome, mas verifiquem, a decisão do STF está relacionada com o âmbito da identidade de gênero, não é para todos os casos, pelo menos diretamente não é para todos os casos, embora abra aqui uma discussão se é possível, em situações similares, situações análogas, reconhecer também um direito fundamental de mudança de prenome para alguém que esteja em situação diversa dessa discussão relativa à identidade de gênero. De toda sorte, a Corte assentou a existência de um novo direito fundamental em seu entendimento. Um direito fundamental segmentário, no aspecto subjetivo, porque atende apenas a um segmento, ou seja, ao grupo daqueles que apontam a sua nova identidade de gênero, apontam uma dada identidade de gênero desconforme com a sua situação inicial constante do registro. Então, é possível a alteração do prenome e, por igual, da classificação de gênero, mediante autoidentificação, ou seja, mediante o exercício bastante do princípio do consentimento. Então, agora, não há, pois, necessidade de prova alguma.
Basta a autodeclaração, que se auto-identifique. Dessa maneira, está instalado de fato um descrime entre, de um lado, os que, além da situação prevista no artigo 56 da Lei 6.015, podem alterar o prenome por meio de simples manifestação da vontade, e isto, como visto, foi alçado ao status de direito fundamental, e os que, de outro lado, para a mudança do prenome, devem confirmar o uso social dissonante dos assentos registrais. Então, se alguém alega, em autodeclaração, que o seu gênero é desconforme ao que consta do registro, essa pessoa tem um direito fundamental de, por meio de sua autonomia privada, por meio da sua só manifestação de vontade, e desde que apresente uma declaração escrita, alterar tanto a classificação do gênero quanto o seu nome, incluindo, portanto, o prenome. Diversamente, alguém que não diga isso não tem esse direito fundamental de mudar o prenome. O artigo 56 que eu mencionei diz que a pessoa registrada é uma hipótese a mais, né? Após ter atingido a maioridade civil, pode requerer, de maneira pessoal e motivada, a alteração do prenome. Isso será independente de decisão judicial. Bom, no parágrafo 1º desse mesmo artigo 56, está dito que a previsão de que a alteração é motivada de prenome apenas pode ser feita na via extrajudicial uma vez, e sua desconstituição dependerá de sentença judicial. Bom, topicamente, parece bastante provável que essa norma somente se refira à situação relativa ao caput desse artigo 56, mudança de prenome após a maioridade do interessado. Portanto, não abrangeria a hipótese objeto da referida ADI 4275. Até porque, como ficou dito aqui, segundo a decisão do STF, a pessoa transgênero tem, por meio de autodeclaração, o reconhecimento de um direito fundamental subjetivo à alteração do prenome. Todavia, há algo interessante aqui a referir. O Conselho Nacional de Justiça previu, no parágrafo 2º do artigo 515-D de seu Código do Extrajudicial, e isso foi uma inclusão determinada em seu provimento 153 de 2023, que para os fins desse parágrafo 1º do artigo 56 da Lei 6.015, é vedada a nova alteração extrajudicial do prenome, ainda na hipótese da anterior alteração ter ocorrido nas hipóteses de pessoas transgênero. Interessante isso. Ou seja, pensa-se aí que a alteração pode ocorrer apenas uma vez e ela só pode ser desconstituída por sentença judicial com base na determinação que consta do Código do Extrajudicial do CNJ, mas interpretando de algum modo, estendidamente, expansivamente, a decisão do STF na aludida ação direta de inconstitucionalidade. Bom, como quer que seja, a matéria é ainda nova, vai exigir muita ponderação, estudos cautelosos, mas há de logo uma constelação de problemas, eu diria mesmo de aporias. Uma constelação que se põe em cena, por exemplo, para o registro quanto a essa mudança de prenome, pela só vontade da pessoa interessada. Porque aqui nós temos que alargar um pouco as situações de fato e ver se elas cabem efetivamente dentro da solução que foi superiormente adotada pelo STF e depois com a consideração complementar do Código Nacional do Extrajudicial editado pelo CNJ. Porque é verdade que a norma desse artigo 515-D do Código do Extrajudicial, que eu acabo de mencionar, concede algo, e temos que reconhecer esse benefício, não há dúvida, em favor da tendencial estabilidade do prenome, para assim atender à determinação pessoal e à identidade social de cada pessoa. Ou seja, o nome atende à determinação de uma pessoa. E, além disso, como essa pessoa vive em sociedade, leva a sua identidade no âmbito comunitário. Mas não se veda, até porque enfrentaria o decidido na ADI 4275, um campo de interferência autônoma da vontade do interessado. Avistemos, por exemplo, possíveis consequências
dessa exceção. Isso ao largo do tempo. Uma vez que não cabe ao registrador aferir a veracidade da declaração de quem se diga incluir-se na categoria de transgênero, isto é, a pessoa que se percepciona diversamente de seu sexo biológico. Então nós temos aqui um problema interessante, porque não cabe ao registrador controlar se é veraz ou se não é veraz a autodeclaração. Se alguém se deseja incluir na categoria de transgênero, ou seja, uma pessoa que se percepciona diversamente de seu sexo biológico, aponta essa circunstância ao registrador e o registrador tem que considerá-la. Ora, quais são os problemas práticos que logo nós podemos avistar? O primeiro é de que há muitas dezenas de gêneros. Esse é o problema que nem sempre se tem considerado. Ou seja, há uma variedade muito grande de autopercepção identitária. Alguns chegam a falar em 72 tipos de identidade nessa classificação de gêneros. E alguns desses gêneros parecem incompatíveis com a estabilidade registral. No exemplo que aparenta o mais emblemático para o registro, o status das pessoas que se percepcionam, por exemplo, num gênero fluido ou num gênero variante, que pode ser um hoje, outro amanhã. E a isso, pensemos o seguinte, adicionemos as situações identitárias relativas à classificação em gênero biológico próximo. Esse é o quadro das pessoas que renegam da condição humana, afirmando-se animais brutos, ou ainda outros que refogem a classificação no reino animal, autopercepcionando-se plantas ou minerais, incluídos os objetos de modificação industrial. Ou seja, há notícias na internet de pessoas que se autopercepcionam identificadas à Torre Eiffel, ao Muro de Berlim, etc. Bom, isso tudo vai desaguar no registro civil, e do registro civil pode extrair-se essa necessidade de mudança também do registro imobiliário. Então, esse é um problema prático que nós vamos ter que lidar com isso ao longo do tempo. O que fazer? Eu sempre imaginei isso, como o registro civil vai se comportar com essa história do gênero fluido. O gênero fluido, hoje um, outro amanhã, depois da manhã um outro, depois outro. Se ele só pode mudar uma vez de acordo com a decisão adotada, em geral, na lei, ou seja, determinação da lei, e expandida também para o caso do gênero pela normativa do CNJ. Bom, nós vamos ter esse problema. Sem contar que isto teria implicações práticas no registro. Cada dia uma afirmação variada dessa, gênero variante ou gênero fluido, sendo recebido pelo registro. Isso conspira efetivamente contra uma regra central do registro, que é a da estabilidade. Então, vamos ver como isso vai conviver, como é que nós vamos contemplar o acolhimento desse apontado novo direito fundamental da pessoa transgênero e a estabilidade do registro. Porque uma coisa é a adoção do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, num caso limitado a uma dada situação. Homem, mulher, mulher, homem. Pronto. Binária. Outro caso, que é completamente diverso disso, isso não é uma mera mudança de referência quanto à dissonância entre gênero e sexo, mas mantendo uma relação binária, ou seja, uma base binária de referência, mas nos casos em que essa base binária é superada. Pessoas, por exemplo, que se afirmam com os dois sexos, ou que se afirmam, ora, como eu disse, no gênero fluido, ora de um jeito, ora de outro. Bom, são problemas que o registro civil terá de enfrentar, e sobre o qual nós vamos ainda avançar um pouco na próxima semana, e na outra, além disso. Eu quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que participaram desta nossa exposição, e renovar os meus agradecimentos à Noreg do Paraná e à Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Muito obrigado.